Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre polígonos. Bom pessoal, quero que vocês observem essas imagens a seguir, tá? E tentem perceber o que elas têm em comum. Qualquer coisa pode pausar o vídeo para dar uma observadinha, tá? Então, pelo que vocês podem observar, né, essas imagens que foram apresentadas aí, elas mostram diversas combinações de figuras, né? E vocês podem observar que essas combinações de figuras nos lembram retângulos, triângulos, quadrados, entre outras, né? Que são aí bastante conhecidos do nosso dia a dia. Essas formas geométricas, tá? Elas são chamadas de polígonos, tá ok? Mas o que é de fato um polígono? Bom, um polígono é uma figura geométrica plana, limitada por segmentos de reta e que não se cruzam, tá? Isso que são chamados aí os lados do polígono. Então, esse é um conceito muito importante, tá? Eu vou até repetir. O polígono é uma figura geométrica plana, limitada por segmentos de reta que não se cruzam, né? E eles são chamados os lados do polígono, tá ok? Então, pessoal, agora que você já sabe o que é um polígono, tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos de polígonos e exemplos de não polígonos, tá? Então, observem o primeiro aí, ó, que são os exemplos de polígonos, tá? Podem observar nessas imagens. O que a gente tem que destacar nessas imagens? Que todas essas formas, elas são formadas por retas, correto? Sem abertura e que não se cruzam. Então, né, nessa situação, cada vez que a gente tem figuras como essas que são formadas por retas, sem abertura e que não se cruzam, a gente tem um polígono, tá ok? Agora, nessa outra situação, eu vou mostrar para vocês exemplos de não polígonos, tá ok? Então, olhem os exemplos que eu trouxe ali, ó. Nessas imagens aí. Na letra A, não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque as retas se cruzam, tá? Então não pode. Na letra B, não é um polígono. Por quê? Porque tem partes curvas, né? E para ser polígono tem que ser formado por segmentos de reta. Na letra C, não é um polígono, por quê? Porque a figura não está fechada, né? Tem que ser uma figura fechada. E na letra D, não é polígono, por quê? Porque a figura não é plana. Aquela figura ali é uma figura 3D, né? É uma figura espacial. Então, por isso que não é um polígono, tá certo? Então, pessoal, agora falaremos um pouquinho sobre elementos e nomenclatura, tá? Então, um polígono é formado pelos seguintes elementos, que são os vértices, os lados, os ângulos e as diagonais, tá ok? Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o lado. Então, o lado de um polígono é um segmento de reta, correto? Lembrando que um segmento de reta é um pedaço de reta que pode ser medido, tá? Então, como você pode observar aí na imagem abaixo, ó, tá? Nessa imagem a gente tem aí um polígono, né? Esse polígono tem 5 lados, inclusive ele é chamado de pentágono, tá? Justamente pelo fato de ele ter 5 lados. Eu deixei os lados em destaque ali, ó, na cor vermelha, marrom, verde, amarelo e azul, né? E aí a gente vai escrever, né, a nomenclatura aí desses lados, a gente escreve então da seguinte forma que está ali embaixo, ó, AB, né? Temos o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA, correto? Então é um conceito aí bem simples, né? Falando primeiramente sobre a questão aí do lado de um polígono, tá? Então, pessoal, agora vamos falar sobre o vértice. O vértice é representado por um ponto sendo formado pela intersecção de dois segmentos de reta. Tá? Observem na imagem aí abaixo. Né? Nessa imagem, nós temos então um polígono também de 5 lados, então também é um pentágono, né? Cujos vértices estão em destaque ali naquele pontinho o vermelho que eu deixei. Né? Então, os vértices são os vértices A, B, C, D e E. É um conceito bem simples aí para estar representando o vértice. Então, pessoal, agora falaremos sobre o ângulo, né? O ângulo é a região interna formada pela intersecção de dois segmentos de reta, tá? E o ângulo é medido em graus. Então,
como você pode observar aí na imagem abaixo, nós temos nesse pentágono, né, também os 5 ângulos, tá? E a gente os representa com aquela curvinha ali em cima, ó. Então, nessa situação, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E, correto? Um outro elemento bem importante, tá, nos polígonos são as diagonais. Correto? O que são as diagonais? São segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos, ou seja, dois vértices que não são seguidos, né? Como você pode observar aí na imagem abaixo, aqui, todas essas diagonais estão em pontilhadinho ali, ó, né? Então, quais são as diagonais nesse caso? São as diagonais AC, AD, BD, BE e CE. Então, nesse caso, né, a gente tem aí 5 diagonais, tá ok, gente? Então, pessoal, agora vamos dar uma revisadinha aí nos elementos, né? Então, o polígono é formado por vértices, lados, ângulos e diagonais, tá? Então, eu estou trazendo todas ali nessa imagem abaixo. Podem observar aí, então, na imagem. Os vértices, quais são? Os vértices são A, B, C, D e E, correto? Os lados AB, BC, CD, DE e EA. Os ângulos A, B, C, D e E. E as diagonais são as diagonais AC, AD, BD, BE e CE. Correto, gente? Então, essa foi só uma outra ilustração aí com todos os elementos juntos ali para estar mostrando para vocês, tá certo? Bom, então vamos agora, pessoal, ao último tópico, que é com relação à nomenclatura, tá? Então, conforme varia a quantidade de lados do polígono, ele recebe nomes especiais. Observem aí nas imagens, ó. O primeiro polígono que aparece ali, triângulo, né? Depois quadrado, depois pentágono, 5 lados, né? Depois o hexágono, que tem 6 lados, depois o heptágono, que tem 7 lados, o octógono, que tem 8 lados, o eneágono, que tem 9 lados, o decágono, que tem 10 lados, o undecágono, que tem 11 lados, e o dodecágono, que tem 12 lados. E uma coisa interessante é que quanto maior o número de lados ali nessas imagens, vocês podem observar que ela tende a chegar a uma circunferência, né? Então, quanto maior é o número de lados, mais próximo de uma circunferência, né, ele vai ficar, correto? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se não gostou, deixa o like do mesmo jeito, né? E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, né? E se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, pode fazê-lo aqui também, que passará por uma análise aí. E depois, então, eu vou estar publicando, tá ok? Obrigado pela atenção de todos.